Bom, no vídeo anterior, nós escrevemos aqui a Lagrangiana como sendo uma função dos lambda 1, lambda 2, lambda 3 até lambda n e do multiplicador de Lagrange μ. E aqui a função a ser minimizada, que é a variância do erro de krigagem, menos esse termo aqui, né, que basicamente é o produto do multiplicador de Lagrange pela condição de não enviesamento, né? Bom, e aí aqui no lugar desse sigma ao quadrado a gente vai escrever aqui a variância, né, dessa subtração do z asterisco de x0 menos o z de x0. Vamos escrever aqui no lugar do z asterisco de x0 a expressão do estimador da krigagem ordinária. Feito isso, a gente tem que derivar a lagrangiana em relação aos lambda i e derivar em relação ao μ e igualar essas derivadas a zero para obter então um sistema de krigagem. E o primeiro passo que a gente tem para fazer, para determinar aquela função lagrangiana que a gente falou anteriormente, é obter uma expressão aqui para a variância do erro de krigagem, né? Que a gente vai obter a partir dessa expressão. Eu aqui nessa notação para esse cálculo eu vou fazer umas simplificações para não sobrecarregar muito a notação, já que nós vamos repetir muitos desses termos, né? Então agora eu não vou botar aquele lambda i KO, aquele KO que eu botava em cima aqui para dizer que é krigagem ordinária, eu não vou mais colocar, mas a gente, lógico que nesse contexto nós estamos falando de krigagem ordinária, ou seja, eu escrevi aqui naquela expressão da variância do erro, né? Já aqui, ó, no lugar do z asterisco de x0, já a expressão aqui do estimador da krigagem ordinária. Aqui também, né? Então nós vamos fazer aqui a média do quadrado dessa diferença e aqui o quadrado da média. Então vamos lá, vamos tentar desenvolver essa expressão, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso, já que eu vou primeiro elevar ao quadrado para extrair a média, é fazer aquela coisa, né? Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também, só que aqui eu vou tirar a média primeiro para depois elevar ao quadrado. Então nesse caso eu vou fazer aqui o seguinte, né? Essa expressão toda aqui é igual, né? Isso aqui vai ser igual. Então eu vou abrir aqui esse colchete, né? Considerando que primeiro eu vou elevar ao quadrado. Então aqui, para poder elevar essa expressão aqui ao quadrado, né? Essa primeira parcela ao quadrado, eu vou ter que usar dois somatórios, né? E índices diferentes, né? Nesse caso aqui eu vou ter que usar índice I e índice J para poder dar conta dos termos cruzados, para não dar confusão na hora dos termos cruzados que vão aparecer aí. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, quadrado do primeiro vai ficar somatório de I igual a 1 até N do somatório de J igual a 1 até N de lambda I, lambda J, Z de XI, Z de XJ. Então isso aqui é o quadrado desse primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Somatório de I igual a 1 até N, lambda I, Z de XI, Z de X0. Né? Z de X0 aqui. E mais o quadrado do segundo. Que na realidade vai ser aqui assim, ó. Z de X0 ao quadrado. E isso tudo aqui, ó, eu vou extrair a média. Vou calcular aqui o valor esperado de toda essa expressão, né? O valor esperado de toda essa expressão aí. Bom, menos, e agora vamos fazer a mesma coisa com essa parcela. Só que nessa parcela, eu vou primeiro extrair a média, né? Nesse caso aqui, eu extraio a média primeiro, para depois elevar ao quadrado. Então eu vou escrever assim, ó, menos. Aí eu vou abrir aqui, ó, abro um colchete e já vou extrair a média. Então fica assim, ó, somatório de I igual a 1 até N, de lambda I, Z de XI, médio, porque eu estou extraindo já a média dele lá, menos o Z de X0, médio, e aí vou elevar ao quadrado. Primeiro eu
tirei a média e depois vou elevar ao quadrado. Ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos já escrever essa parte aqui de cima, né? Então, isso aqui vai ser igual, né? Eu vou escrever essa expressão aqui em cima. Vai ficar assim, né? Já abrindo essa média. Vai ficar uma coisa assim, ó. Isso tudo aqui é igual. Assim, ó. Somatório de I igual a 1 até N. Somatório de J igual a 1 até N. Lambda I, lambda J, Z de XI, Z de XJ, médio. Ou seja, eu estou extraindo a média dessa parte aqui. Menos 2 vezes somatório de I igual a 1 até N, né? Somatório de I igual a 1 até N, de Z de XI, Z de X0. Opa, faltou o lambda I. Opa, faltou aqui, ó. Lambda I, Z de XI, Z de X0, médio. Agora sim, tinha esquecido aqui o lambda I, né? Dessa parte aqui. E mais o Z de x0 ao quadrado médio. Fecha esse colchete, menos. Agora vamos para essa parte aqui. Aqui eu já tirei a média primeiro, vou elevar ao quadrado, né? Então aqui vai ficar assim, ó, menos. Então vou repetir a mesma coisa, só que eu já fiz a média primeiro, né? Primeiro eu extraio a média, depois eu elevo ao quadrado. Então aqui fica assim, ó, somatório de I igual a 1 até N, somatório de J igual a 1 até N. Aí aqui fica assim, ó. Lambda I, lambda J, Z de XI médio, Z de XJ médio. Né? Por quê? Porque eu extraí a média primeiro nesse termo aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes o somatório de I igual a 1 até N, né? De lambda I, Z de XI barra Z de X0 barra e mais o Z de x0, né? Z de x0 médio ao quadrado e fecha esse colchete aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só o que aconteceu. Vamos analisar aqui o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, esse termo. Eu vou juntar os termos, né? Eu vou juntar esse termo do somatório duplo com esse outro termo do somatório duplo aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, isso aqui, ó, já está vendo que isso aqui está com cara de quê? De covariância, né? É a covariância do Z de XI com Z de XJ aqui, ó. Ou seja, valores de Z medidos em pontos diferentes do grid. É a covariância deles aqui. Aqui também, ó, esse Z de XI com Z de X0, né? Aqui médio, e aqui o Z de XI e Z de X0 barra aqui, né? Isso aqui vai dar a covariância do valor de Z na posição iésima, né? Com o valor X na posição X0, que é onde eu estou calculando aí a crigagem. E aqui é a covariância do Z de x0 com ele mesmo, ou seja, seria uma variância da variável z no ponto x0. Então vamos agrupar esses termos aí, né? Então, isso tudo aqui vai dar igual ao seguinte, ó. Isso aqui vai ser o seguinte, isso vai dar igual, agrupando já os termos, ficaria assim, ó. Somatório de I igual a 1 até N, somatório de J igual a 1 até N, lambda I, lambda J, abra um colchete, Z de XI, Z de XJ, barra, né? Z de XI, Z de XJ, barra,
menos o Z de xi barra Z de xj barra. Ou seja, isso aqui é como se fosse a covariância, né? Como eu falei aí, dos valores de Z em posições diferentes. Menos 2 vezes o somatório de I igual a 1 até N. Somatório de I igual a 1 até N de lambda I. Lambda I. E aí aqui a mesma coisa, abra um colchete, vai ficar Z de xi barra Z de x0 barra, isso daqui barra, né? Isso aqui tudo barra, e menos o Z de xi, agora sim, barra Z de x0 barra. Fecha isso. E mais, né? E mais, vou escrever aqui mesmo, hein? Vou escrever aqui embaixo assim, ó. Mais, aí eu vou abrir um colchetezinho. Essa coisinha aqui, ó, fica Z de x0. Vou escrever aqui assim, ó. Aqui fica assim, ó, Z de x0 ao quadrado barra, vou botar um parênteses aqui, né? Melhor botar um parênteses para não dar confusão. Fica assim, ó, Z de x0 ao quadrado barra menos o Z de x0 barra ao quadrado. Fecha esse colchetezinho aqui. Bom, pessoal, essa expressão aqui, isso aqui então é o que? É a covariância do Z de xi com Z de xj. Isso aqui eu vou chamar de C de xi CJ, né? Xi menos xj, ou seja, é a covariância em função dos valores de Z, considerando a distância do ponto xi para o ponto xj. Aqui, por exemplo, é a covariância do Z de xi com Z de x0, na posição onde eu estou clicando, x0. E aqui é a covariância, né, na realidade, do Z de x0 com o próprio Z de x0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, em cima, eu vou escrever aqui essa expressão. Vou escrever aqui essa expressão melhorada da seguinte forma. Então, nós temos o seguinte, hein? Que o meu sigma E ao quadrado, que é na realidade o que eu estou procurando, que é a variância do erro de krigagem, ele vai ser o seguinte, ó, somatório de I igual a 1 até N, somatório de J igual a 1 até N, lambda I, lambda J, e aqui C de XI, XJ, né? Menos 2 vezes o somatório de I igual a 1 até N de lambda I C de XI X0, que é essa parte aqui, né? E mais um C de 0. Mais um C de 0. Olha só, pessoal. Essa expressão aqui em cima é a expressão que me dá a variância do erro da krigagem aqui, né? Eu estou calculando. Isso aqui vai ser útil tanto agora no caso da krigagem ordinária, né? Krigagem universal, quanto também a gente vai usar essa expressão no caso da krigagem simples também. É a mesma expressão, o mesmo tipo de expressão, né? E aí agora é o seguinte, tendo essa expressão aqui, né? Tendo essa expressão aqui, nós vamos calcular a função lagrangiana, né? Que é aquela que a gente estava fazendo antes. Para simplificar a minha anotação, para não sobrecarregar, já que o nosso quadro é um quadro muito pequenininho, né? Eu vou escrever a lagrangiana simplesmente L. É lógico que nós sabemos que o L é uma função L de lambda 1, lambda 2, lambda n, mi, né? Eu só vou escrever L, só para simplificar a anotação. Então,
a função lagrangiana é definida por, né? Lógico, nós já vimos que a função lagrangiana é nada mais do que esse sigma L quadrado menos aquele termo que envolve o multiplicador de Lagrange, né? Então eu só vou escrever de novo aqui. Assim, ó, essa função lagrangiana ela vai ser L, que é igual, né? Eu vou chamar somente de L, assim, para simplificar. Isso tudo que está aqui, né? Somatório de I igual a 1 até N, de J igual a 1 até N, lambda I, lambda J, C de XI, XJ, menos 2 somatório de I igual a 1 até N, lambda I, C de XI, X0, mais o C de 0, que é, na realidade, a covariância do Z de X0 com Z de X0. E isso tudo aqui menos, né? Menos o termo 2μ, que multiplica aquela condição de não enviesamento, né? Somatório de I igual a 1 até N dos lambda I menos 1, né? Então pronto. A lagrangiana está aqui, né? Ela está inteira aqui, já considerando aqui esse vínculo. Então agora, né, nós devemos calcular. Né? Nós devemos calcular o seguinte, hein? Nós vamos ter que calcular a derivada dl de lambda I, e igualar essa derivada aqui a zero, né? dl de lambda I igual a derivada a zero, e o dl de μ, que é o multiplicador de Lagrange, igualar a zero. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, escrevemos a lagrangiana a partir dessa expressão aqui que a gente fez para a variância do erro de Krigage. E agora vamos derivar essa expressão, né? Derivar isso aqui em relação a lambda I e em relação a μ. Eu vou apagar aqui em cima, hein? Vou apagar aqui para a gente ter um espaço para escrever pelo menos essa primeira derivadazinha aí. A segunda é muito fácil, né? A primeira derivada é que é um pouco mais complicada de fazer e a segunda derivada é um pouco mais fácil aqui, né? Derivar em relação a μ, a gente vai ter somente essa constante que é o menos 2 aqui, e a gente vai obter direto uma expressão para determinar aqui os lambda, a condição de vínculo, né? Que o somatório dos lambda I é igual a 1. Bom, para derivar isso aqui, né? Então vamos lá, vamos calcular o seguinte. A derivada da lagrangiana em relação ao lambda I, isso aqui vai ser o seguinte, ó. A derivada desse primeiro termo aqui, quando eu estiver derivando em relação a um determinado lambda I específico, né, um certo lambda I, todos os lambdas que tem I diferente daquele I que eu estou calculando a derivada, aqueles lambdas são constantes nessa derivação. Ou seja, a derivada da constante é zero, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que esse somatório em I, na hora que eu derivar em relação ao lambda I, esse somatório em I vai desaparecer. Não sei se vocês estão percebendo isso. Porque os lambdas com I diferente daquele iésimo que eu estou calculando são constantes e a derivada da constante é zero. A derivação é a derivação parcial, obviamente. Então aqui fica assim, ó. A derivada desse primeiro termo vai dar uma coisa desse tipo aqui. Então quem quiser depois pode fazer isso em casa como um exercício, considerando, por exemplo, n igual a 2. Pega só duas parcelas, faz conta que o n é igual a 2. Aí fica uma expressão bem simples de derivar, só tem duas parcelas, e vocês vão se convencer disso que eu estou falando aqui, né? Isso aqui dá o seguinte, ó, 2 vezes o somatório de J igual a 1 até N. Então vai aparecer um fator 2 que vem aqui para fora. Esse fator 2 é fácil de ver aqui, né? Se você faz I igual a J aqui, vai ficar
lambda i ao quadrado. Então, quando você deriva o lambda i, o 2 vem para fora. Né? Quando i igual a j, é fácil perceber isso. Mas isso acontece sempre, né? Esse fator 2 vai aparecer aqui, né? Porque o termo aqui é quadrático, né? Nos lambdas, né? E aqui vai aparecer só o lambda j, né? Que eu derivei em relação ao lambda i. Lambda j, c de xi, xj. E aqui é o seguinte, quando eu derivar aqui em relação ao lambda i, mesma coisa, o somatório nos i's vão sumir. Então aqui vai aparecer o seguinte, ó, menos 2, né? Sumiu o somatório, c de xi, x0. Aqui é constante, né? C0 é uma constante, derivada de constante é zero. Agora aqui não, ó. Aqui quando eu derivar em relação ao lambda i, né? Você está vendo que tem um termo multiplicando, menos 2.000 multiplicando esse somatório. A mesma coisa, esse somatório vai desaparecer, só vai ficar a derivada em relação àquele iésimo, né? O lambda i em relação àquele iésimo que eu estou calculando, que dá 1. Então aqui vai dar o seguinte, ó, menos 2.000. E isso daqui tem que ser igual a zero. Já a derivada de L em relação ao lambda i tem que ser igual a zero. Esse termo aqui é constante, aqui sobra somente um termo 2.000. Olha só, pessoal. Aqui, então, fica mais evidente por que naquela expressão anterior eu mencionei aquele fato, né? Por que a gente botou aquele 2zinho lá, né? Lembra que eu falei isso lá anteriormente? Aqui, ó, vocês estão vendo agora que foi útil eu colocar aquele 2 multiplicando, esse 2 aqui, né? Que multiplica essa parcela aqui que entra o multiplicador de Lagrange. Por quê? Porque aí agora tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui. Na verdade, eu já sabia que ia acontecer isso, né? Então, agora eu posso dividir isso tudo por 2 e reescrever essa equação. Então, aqui é o seguinte, ó. Reescrevendo, nós temos o seguinte. Nós vamos reescrever essa expressão aqui de uma forma mais simples, né? Então, divide a equação toda por 2. Vamos passar esse termo para o outro lado, né? Para o outro membro da equação. Então, aqui fica assim, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui, acho que dá. Acho que dá para escrever aqui, né? Fica assim, ó. Somatório de J. J é igual a 1 até N do lambda J C de xi, xj, menos mi, ou seja, esse 2 já sumiu porque eu dividi a equação toda por 2, menos mi, e isso aqui vai ser igual, passa esse termo para o outro lado, que é o c de xi, x0. Então sobrou essa equação aqui. Essa é uma das equações que a gente vai formar o sistema com ela, né? Beleza, pessoal? Aí agora nós temos que calcular essa derivada aqui, ó. A derivada da Lagrangiana em relação a mi. Ora, vocês estão vendo, ó, que nesse termo, né? Nesse primeiro termo aqui não tem mi, então ele é constante, né? A derivada aqui é zero. Aqui também não tem mi, não tem mi. O único lugar que tem mi é aqui, ó. E quando eu derivar em relação a mi, vai sobrar o menos 2 vezes essa coisa aqui, igual a zero, né? Eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar para ter um espacinho para escrever isso. Então agora aqui é o seguinte, ó. A derivada de L em relação a mi vai ser o seguinte, né? Vai ficar um termo menos 2, somatório de i igual a 1 até n dos lambda i, menos 1, isso tudo aqui igual a zero. É lógico, né, pessoal? Para que essa quantidade seja igual a zero, então isso aqui é aquele vínculo, né? Aquela condição de não enviesamento, né? Ou seja, aqui eu tenho que o somatório dos lambda i tem que ser igual a 1. Somatório de i igual a 1 até n. Então está aqui. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente usou o multiplicador de Lagrange justamente para ter essa condição aqui embutida no sistema, né?
Então pronto, ó, calculei essas duas equações aí. Então agora, pessoal, vamos prestar atenção em uma coisa importante. Nós estamos vendo que aqui, nessa equação de cima, nós temos uma coisa interessante. Temos aqui um termo que depende de dois índices, que é o C de xi e xj. Ele é um termo que depende de dois índices, multiplicando aqui um termo que só tem um índice, que é o lambda j. Então aqui, ó, termo de um índice, termo de dois índices. Aqui nós temos um termo de um índice só, do outro lado. E aqui uma constante, né? O μ a determinar, o multiplicador de Lagrange. Então o que a gente percebe aqui? Que isso aqui, ó, e vocês estão vendo que nós estamos multiplicando esse termo, que só tem um índice, por esse que tem dois índices, somando nesses índices desse termo aqui. O que é isso, pessoal? É como se fosse um produto de duas matrizes. Nós podemos aqui representar isso de duas formas. Ou pensando que o lambda-i é uma matriz linha à esquerda de uma matriz quadrada, né? N por N, então é uma matriz linha à esquerda da matriz quadrada. E aqui do lado eu tenho, desse lado de cá, uma matriz linha também. Ou então a gente pode imaginar que isso aqui é uma matriz quadrada multiplicando uma matriz coluna à sua direita, né? Escrever uma matriz coluna à direita. E aqui também seria uma matriz coluna. Eu prefiro mais assim, eu prefiro matriz quadrada vezes matriz coluna igual a matriz coluna. Então a gente pode escrever isso tudo aqui numa forma matricial. Então, nós podemos escrever, né, este sistema na forma matricial. Né? Matricial. Bom, eu estou vendo que não vai dar, né? O quadro é muito pequeno, né? Nós podemos escrever esse sistema na forma matricial, mas para isso, né, eu vou ter que apagar o quadro. Não vai caber aqui, o quadro é muito pequenininho. Então, pessoal, vamos lá, hein? Vamos apagar aqui para poder caber, então, o sistema, né? Ou seja, vocês estão vendo bem como é que é essa equação de cima, essa aqui que vai entrar também, e como é que a gente vai expressar essa forma matricial. Infelizmente o quadro é muito pequeno, né? Então a gente tem que aproveitar bem o espaço para poder caber a expressão aqui. Então vamos lá. Na forma matricial. Forma matricial. Nós temos o seguinte. Olha lá, hein? Vai ficar assim. C de x1, x1. C de x1, x2. Pontinho, pontinho, pontinho. C de x1, xn. E aqui, 1. Vocês já vão entender daqui a pouco por que tem esse 1. Aqui fica assim, ó, C de x2, x1, C de x2, x2, pontinho, 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 continuando, né? Até aqui o C de x2, xn, 1. Aí aqui continua, né? Pontinho, 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 até chegar aqui no C de xn, x1, C de xn, x2, pontinho, 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 aqui também, né, vai ter pontinho, 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 continuando, né, C de xn, xn, tá vendo aí, ó, C de xn, xn, aqui também continua, né, continua aqui também essa parte aqui do 1, aqui também, 1. E aqui embaixo vai ser assim, hein? 1, 1, pontinho, 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 1 e 0.
E aí fecha essa matriz aqui, hein? Essa matriz quadrada. Aqui vai ser uma matriz coluna. Eu escolhi assim, eu poderia ter escrito também como se fosse uma matriz linha aqui à esquerda dessa, né? Eu resolvi fazer assim. Aqui vai ser assim, ó, lambda 1, lambda 2, pontinho, 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 lambda n e menos mi. Menos mi, forma aqui essa matriz coluna. E isso tudo aqui vai ser igual a outra matriz coluna, que é essa aqui, ó. C de x1, x0, C de x2, x0, pontinho, 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 C de xn, x0, e aqui por último 1. Olha só, pessoal, como é que ficou, hein? Aquelas duas equações que a gente tinha antes, elas podem ser escritas, ficou meio torto, né? Podem ser escritas na forma dessa matriz aqui, assim, né? Dessa equação, desse sistema na forma matricial. Ficou meio feinho assim, meio torto, mas tá bom. Né? Aqui, ó, nessa forma matricial. Bom, por que tem esse 1? Nós vamos ver aqui, né, que aquelas duas equações, tanto a equação da condição de não enviesamento, como aquela equação primeira que eu escrevi, né, que vem da derivada da Lagrangiana em relação às lambda i, elas estão contempladas aqui nessa forma matricial. Vocês estão vendo aqui o seguinte, ó, aquele somatório primeiro, né, que tinha em J, do lambda J, né, lambda JC de xi, xj, ele está aqui, ó. Eu tenho aqui assim, ó, lambda 1 C de x1, x1, mais lambda 2 C de x1, x2, mais, né, lambda 3 C de x1, x1, x3, até lambda n C de x1, xn, tá vendo aqui? Menos mi, que é 1 vezes menos mi, né? Menos mi, porque tinha aquele termo constante lá, menos mi na equação, menos mi, isso vai ser igual ao quê? Essa primeira linha aqui, que é o C de x1, x0. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa vem aqui, ó. Lambda 1, C de x2, x1, mais lambda 2, C de x2, x2, mais lambda 3, C de x3, x3, mais lambda n, C de x2, xn, menos mi igual ao C de x2, x0. E no final, né, a gente vai ter aqui, ó, o lambda 1 C de xn, x1, lambda 2 C de xn, x2, né, até o lambda n C de xn, xn, menos mi igual ao C de xn, x0. Agora, olha só o que vai acontecer na última linha, que vai aparecer justamente aquela condição de não enviesamento. Nós temos aqui, ó, 1 lambda 1 mais 1 lambda 2 mais 1 lambda 3, né? Mais 1 lambda n, ou seja, somando todos os lambda, né? Lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3 mais lambda n, né? Mais 0 vezes mi, porque não tem mi nessa jogada, mais 0 vezes mi, igual a 1, ou seja, isso aqui é o somatório de todos os lambda, né? Lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3, pontinho, 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 até lambda n tem que dar igual a 1. Vocês viram que aqui nesse último aqui, né, tem um 0, porque aí o 0 vezes mi, né, porque não entra o mi aqui nessa contagem, só tem um somatório de todos os lambdas, tem que dar igual a 1, condição de não enviesamento. Ou seja, a expressão ela está completa, né, o sistema está completo dessa forma, então aqui ele pode ser determinado. Nós vamos ver depois no próximo vídeo, né, como é que a gente vai fazer isso. A gente tem que calcular esses termos, esses elementos de matriz aqui, uma vez que a gente conhece a função covariância, né, que a gente vai obter do patamar, menos o modelo teórico de semivariograma, calcular a função covariância, a qual a gente vai usar para calcular esses elementos de matriz, tanto aqui quanto esses que aparecem aqui. Né? Então, uma vez obtido esse sistema, então, podemos resolver, né, o sistema para lambda i e mi, multiplicador de Lagrange, de forma a possibilitar, né,
né, de forma possibilitar aqui, ó, a estimativa. A estimativa, que é essa aqui, né? Ou seja, o meu Z, que é tudo que eu estou querendo fazer, é isso aqui, né? Calcular a estimativa do Z de x0, asterisco, né? Que vai ser o quê? O lambda 1, Z de x1, mais o lambda 2, né? Z de x2, mais pontinho, 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 o lambda n, Z de xn. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que uma vez que eu determino, então, que eu resolvo esse sistema e calculo aqui os lambda i, né? Resolvo aqui, determinando todos os lambdas, né? E o mi também, né? Com o multiplicador de Lagrange, eu posso calcular aqui, então, meu z asterisco de x0, como sendo lambda 1, z de x1, lambda 2, z de x2, até o lambda n, z de xn. Eu sei que isso aqui feito dessa forma é muito confuso, né? Nós vamos fazer depois um exemplo de como, um exemplo prático de como calcular, no caso bem simples mesmo, né? Uma matriz, por exemplo, 3×3, né? Que eu tenho aqui só lambda 1, lambda 2 e mi, né? Só um lambda 1, lambda 2, mi, uma coisa bem simples mesmo, só para a gente entender como que isso aqui é feito esse cálculo, né? Ou seja, o procedimento de cálculo. É lógico que, na realidade, isso aqui a gente está mostrando a teoria por trás dos softwares de krigagem que existe, né? O SGEMS e vários outros softwares aí que permitem fazer krigagem. Quando você tem, é lógico, muitos pontos, não tem como resolver esse sistema manualmente, tudo é feito a partir de processos numéricos, né? Métodos numéricos aí de resolução por métodos computacionais. Ok, pessoal? É isso. Até a próxima.